amados irmãos que estão presentes, que estão online também, sejam bem-vindos do Senhor Jesus, amém? Neste momento, eu vou ler uma mensagem da Bíblia que está em Salmos 46. Então diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transpartem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugem e perturbem, ainda que os montes se abalam pelas suas bravezas. Há um rio cuja corrente alegra-se a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abala, Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverá. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor do exército está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sela, vinde contemplais as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que sou seu Deus. Serei exaltado sempre nas nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, amada igreja? Então, neste momento, os irmãos vamos estar em adoração para a entrega dos dízimos e oferta. E também vou passar os pedidos. Eu não vou falar o que os irmãos estão pedindo, mas vou falar só os nomes, ok, meus amados irmãos? Pedido de oração. Irmão Reginaldo, Luizinho, Alexandre, Mateus, Tauane, Stephanie, Reni, Tatiane, José Sérgio, Eliene, Orlando e Marineuza. Amém? Então vamos lá, os irmãos vão louvar agora em nome do Senhor Jesus. Amém, amada igreja? O céu se reveste de trevas, não
Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós e por vivermos diante da sua orientação, Senhor. O Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê, sabe o que alegra e o que entristece o coração dos seus filhos, Senhor. Nesse momento eu te agradeço pelos dízimos e ofertas, pelas ofertas espirituais, que não só a oferta material é importante, mas principalmente a espiritual, Senhor. Agradeço por todos os pedidos que os irmãos fizeram, pela igreja no mundo, pela igreja do Leme, pelo esse culto, pela presença dos irmãos e pelos irmãos que estão online, Senhor. E em nome de Jesus eu agradeço a tudo isso. Amém. Que Deus abençoe. Agora a equipe de louvor irá adorar o Senhor com mais um louvor, música, tema de missão, e em seguida a irmã Adriana está com a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti, Senhor. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha abençoar a Tua amada igreja. Seja conforme a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa cada familiar que está aqui presente, Senhor. E cada familiar também que está online neste momento, assistindo esse culto maravilhoso, Senhor. E que tudo seja dado para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Jesus. Esta é a oração que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
explicar. O amor transformou esse mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, esperou esperança e sorriso, foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar, não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Transformação e vida. Só Jesus é a solução, a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Só em Jesus transformação e vida. Só em Jesus transformação e vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Nossa irmã Adriana está com a palavra neste momento. Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 João 4. Leremos o versículo 19. Momento precioso esse, momento que o Senhor nos deu para falarmos de missões nacionais. E nada melhor do que começar esse momento observando, analisando, pensando no amor do Senhor para conosco. Todos encontraram? Amém? Leiamos em uma só voz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Então, devemos a todo tempo lembrar do amor que o Senhor tem por nós. Que se estamos aqui, é porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez na vida de cada família, na vida de cada pessoa que está aqui, que está nos acompanhando aí remotamente. Amados, quem lembra as 4 palavrinhas de missões nacionais desse ano? Vou dar uma dica. A palavra amor é a sigla das 4 palavrinhas. A palavra A significa o quê? Amor. Porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando nós olhamos para, por exemplo, a Cracolândia, onde vemos pessoas que não têm o cheiro de perfume, irmãos. Eles estão cheirando ruim, estão cheirando mal, porque estão ali, estão sofrendo, estão largados, né? Por alguma razão, no decorrer da sua vida, eles foram parar naquele lugar. E nós devemos amar a todos. Por isso que as 4 palavrinhas começam com amor, e nós acabamos de ler o versículo 19 de 1 João.
Segunda palavrinha, dentro do amor. Falamos do A. Qual que é a próxima palavrinha? M de multiplicar. Né? Nossa missão aqui na terra, como servos do Senhor Jesus Cristo, ide e fazeis discípulos, multiplicar os discípulos na terra, para que todos ouçam esse grande amor, para que todos entendam esse grande amor e recebam. Falamos de amor, falamos de multiplicar. Agora nós vamos falar de orar. Irmãos, temos colocado o nosso joelho no chão, lembrando do nosso próximo. Então, que tempo de missões seja também um tempo de refletir o nosso amor pelo próximo. E devemos pedir isso ao nosso Pai em oração, que Ele transborde o nosso coração de amor pelo próximo, que o bem que queremos para nós, para os nossos amados, também venhamos a querer para todos aqueles que não conhecemos, que não sabemos de suas necessidades, mas em oração nós podemos colocar tudo isso diante do altar do nosso Senhor. Amor, multiplicar, orar. E a última palavrinha da palavra amor é com R, que é repartir. Você acertou? Repartir. Reparta. Reparta seu tempo. Reparta o que você tem. Mesmo que o que você tenha, às vezes você olha e você fala, mas é tão pouco. Lembre do que o Senhor fez na casa da viúva, que nunca faltou azeite na sua vasilha. Mesmo que com os olhos da carne ela não pudesse ver, ela pôde sentir a mão do Senhor. E aqui nesse breve momento, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que eu tenho lido a respeito das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? Principalmente dos nossos adolescentes. Todas as pesquisas mostram que os jovens, os adolescentes, eles estão entrando em contato com o álcool, com as drogas, cada vez mais cedo. E esse mau hábito, eles têm levado para a vida inteira. Nós estamos falando de famílias destruídas. Nós estamos falando de jovens que entregam as suas vidas para vícios terríveis, que levam à destruição. Estamos falando de adolescentes que vão perdendo os seus sonhos. Estamos falando de pais desesperados que não sabem o que fazer. Irmãos, a cada ano esse número aumenta. E nós, como povo de Deus, nós precisamos gastar o nosso joelho em oração. Nós precisamos repartir o que temos. Nós precisamos amar esses jovens. Então, que essa noite a gente pense muito além do conforto do nosso lar, muito além dos nossos pedidos pessoais. Que a gente possa lembrar ali, nem que seja só daquilo que a gente conhece ali da televisão. Aqui em São Paulo a gente tem a Cracolândia, né? Que é quase uma cidade, irmãos. Isso é muito triste. Clamar ao Senhor, que o Senhor interceda por essas vidas, que são tão preciosas. Porque a palavra de Deus não diz que o Senhor entregou a sua própria vida por um ou por outro, mas Ele veio por todos. E Ele deseja que todos se salvem. Esse é o desejo do nosso Pai. Então, missões é doar? Ok. Só que missões também é orar, também é clamar ao Senhor que nos dê desespero de querer fazer alguma coisa, de aproveitar as oportunidades. Domingo passado nós falamos que nós glorificamos o nosso Deus quando nós ajudamos a criar oportunidades. Se não é nós que podemos estar lá, então que estejamos com os nossos joelhos sempre curvados e com a nossa mente em pensamento, sempre buscando uma forma de poder ajudar, seja através de uma oração, seja através do que for, irmãos. É importante, é muito importante, porque o amor que recebemos, devemos compartilhar. Um amor tão exclusivo, tão maravilhoso, um amor gracioso, que entregou
tudo que tinha, tudo que era mais importante. O Senhor entregou seu único filho, que era tão precioso para Ele, por nos amar tanto. Então, que nós estejamos refletindo sobre isso. E eu até brinquei com a irmã Cleonice, que eu falei, hoje eu vou usar a sua palavra, o jeitinho que você fala. Estejamos nos preparando para missões nacionais, que vamos a cada domingo conversar sobre isso. Eu gostaria de convidar um jovem, um adolescente para orar nesse momento. Wesley, você me escuta? Por favor. Né? Nada como pedir para um adolescente orar pelos outros, né? Irmãos, que possamos elevar os nossos pensamentos, o nosso amor agora pelo nosso Pai e clamar por essas vidas. Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem dado para todos os jovens, Senhor, e também na minha vida, os jovens que estão aqui, que puderam comparecer, Senhor. Que o Senhor continue tendo piedade da nossa vida, Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente erra, muitas vezes não fazemos o que o Senhor manda, Senhor, mas o Senhor sempre está nos protegendo, Senhor. Eu quero também te pedir pelas mães dos jovens, Senhor, que tem muitas mães que estão de joelho no chão a esse momento, Senhor. Seus filhos que estão saindo para o mundo, Senhor. Tem alguns que não voltam, Senhor. Tem alguns que estão na prostituição, Senhor, na droga, Senhor. E as mães sempre orando, Senhor. Age na vida desses jovens, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso na vida de cada um de nós, Senhor. Mas tem pessoas que não te conhecem, Senhor, não querem saber, Senhor, de Ti. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu te peço pelos jovens dessa igreja, Senhor, pelos jovens desse bairro, Senhor, que o Senhor continue transformando, Senhor. E que a igreja de Jardim Leme, Senhor, seja uma luz para esse bairro, Senhor, para os jovens, Senhor. É tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento é o momento de nós preparar os nossos corações, né, para receber a palavra do Senhor. Vocês que estão presentes, vocês que estão online também. Vou chamar a irmã Cleonice neste momento para orar em favor da vida do pastor. Oremos. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, Pai que transforma a vida, que muda, Pai, a história, Pai, das nossas vidas, numa história de paz, numa história de amor, numa história de esperança. E é esse mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que nós temos servido. É esse mesmo Deus que nós aguardamos o seu retorno e que nós temos nos preparado conforme a Tua palavra. E que nessa noite, Senhor, a Tua palavra, Pai, venha de encontro, Pai, com os nossos corações. Que possamos, Pai, sair transformado pelo Teu Santo Espírito. Cuida, Pai, do pastor Rubens, Pai, que vai estar, Pai, ministrando a Tua santa palavra. Fala, Pai, por meio dele e prepare, Pai, o coração de cada um que vai receber as boas novas do Senhor. É essa oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Graças a Deus. Deus continue te abençoando, te visitando, em nome de Jesus. Puxa vida, eu estou num beco sem saída, como se costuma dizer, né? Eu quero te dizer uma coisa, que eu não sei por que é necessário falar isso agora. Mas eu preciso falar. Eu tenho aprendido a olhar para cada um de vocês e enxergar um tesouro que está aí dentro. Eu tenho enxergado tesouros guardados dentro do coração de vocês, dentro da vida de vocês. O problema do tesouro que está guardado em você e em mim é que esse tesouro está guardado em vaso de barro. Só esse o problema. Você é um vaso de barro e eu também sou.
Nós somos frágeis, nós somos limitados. Tem muitos momentos da nossa vida em que nós não sabemos a melhor decisão, não sabemos dar a melhor palavra, não sabemos dar o melhor conselho, mas independente disso, há um tesouro dentro de cada um de vocês. E eu gostaria que você procurasse o tesouro que Deus escondeu em mim. Procure com fervor, senão você só vai conseguir enxergar o vaso de barro. E será impossível me amar, será impossível me tolerar, será impossível fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer comigo. A Bíblia diz para tolerarmos uns aos outros, e para exortarmos uns aos outros em amor, e para caminharmos juntos e para funcionarmos juntos. Mas você só vai conseguir fazer isso comigo se você enxergar o tesouro que Deus escondeu nesse vaso de barro. Só assim. E eu tenho tido o prazer, a alegria, e Deus me tem permitido enxergar em cada um de vocês um tesouro escondido, um tesouro colocado por Deus aí. Se você não consegue crer que Deus escondeu um tesouro em você, então está na hora de você conversar intimamente com o papai. E se precisar, a gente senta para conversar também, tá bom? Combinado? Não esqueça, você tem um tesouro dentro de você. A vontade de Deus. Você já parou para pensar sobre a vontade de Deus? Eu imagino que muitos de nós tem momentos na vida em que fica pensando, bom, qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus nessa questão, nesse negócio? Qual é a vontade de Deus nesse acontecimento? Nessas circunstâncias que me cercam? Qual é o desejo de Deus com tudo isso? Qual é a vontade de Deus? E eu gostaria de compartilhar com você alguns minutos sobre a vontade de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus criou todas as coisas. E Ele criou com um objetivo e criou de uma maneira muito pessoal, muito específica. E a Bíblia diz que Deus foi criando as coisas e verificando que tudo estava bom. Tudo estava do jeito que Ele estava planejando. Então Ele criou as coisas com regras estabelecidas para funcionarem. Então as coisas funcionam como Deus planejou para que elas funcionassem. Se você olhar o livro de Gênesis, a criação, toda a convivência de Deus com toda a sua criação, inclusive com o homem que Ele formou, tudo estava funcionando bem direitinho. Estava funcionando para ser tudo muito bem. O que atrapalhou foi o pecado. Nosso pecado foi que atrapalhou o funcionamento daquilo que Deus criou para funcionar tudo perfeito e tudo direito. Essa é a primeira vontade de Deus, é que as coisas funcionem da maneira que Ele estabeleceu para que elas funcionassem, inclusive a minha vida e a sua. Eu quero que você acompanhe comigo Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esse texto está falando sobre pessoas que vão alegar que não tiveram contato com Deus, que não tiveram ciência de Deus, e a palavra de Deus diz, olha, a própria criação, com toda a sua glória, as coisas que Deus formou, e a maneira como elas devem funcionar, é justamente para que esta criação toda revele a glória de Deus. Por meio destas coisas, se é possível conhecer o Deus Criador. Portanto, não há homem que possa arrumar uma desculpa para dizer que não conhece a Deus. Porque a própria criação revela a Deus. A maneira como Deus colocou o estabelecimento do limite dos mares, do funcionamento das estações, do funcionamento do sol, da lua, das estrelas, tudo é para revelar a sua glória.
a beleza das flores, dos animais, do homem, tudo é para revelar a sua glória. Foi criado para isso. Foi criado com este objetivo, revelar a glória de Deus. Portanto, não há desculpa para ninguém que diga que não conhece a Deus. Porque Deus criou para isso. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a vontade de Deus é que nós funcionemos de acordo com a função que Ele nos deu na criação. Nós temos dificuldade de entender isso por causa do pecado. Nós temos que nos esforçar para isso. Olhar para a Bíblia que revela como foi criado, e por que foi criado, e para que foi criado, e como deveria estar funcionando, e então nós devemos buscar funcionar da maneira como Deus criou. A Bíblia diz que Deus criou o homem e que ele vinha todos os dias na viração do dia para conversar com o homem e a mulher que criou. O que Deus quer com isso? Intimidade, relacionamento comigo e com você. Deus criou-nos para ter com Ele um relacionamento de intimidade, de conversar, de desabafar com Ele, de crer nos seus caminhos, de crer na sua providência. Imagina só o casal no Éden, com tudo funcionando perfeitamente. Que delícia! Que delícia se nós não precisássemos ficar preocupados com o dia de amanhã, com o que vamos comer, com o que vamos beber, porque estava tudo ali à mão. Tudo fácil, tudo tranquilo. Agora, interessante é que a Bíblia diz que mesmo em meio à situação em que nós vivemos hoje, nós devemos viver sem nos preocupar com o dia de amanhã. Ainda assim, com toda a dificuldade que o pecado gerou, a Bíblia orienta você e a mim, no dia de hoje, que nós não precisamos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. Precisamos preocupar apenas com o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Então eu começo a entender a vontade de Deus quando eu percebo quem Ele é, para que Ele me criou e como Ele quer se relacionar comigo e como Ele quer se relacionar com você. Não há desculpa. A própria criação revela a glória de Deus e a sua vontade. Mas eu quero ler um outro texto ainda com você, para que nós entendamos algumas vontades de Deus para todo o ser humano. Não importa em que nação, não importa qual idade você tem, não importa se você é alto, baixo, gordo ou magro, não importa nada disso. Deus revela algumas vontades que são para toda a criação. Primeira, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Alguns acham que a volta de Jesus está demorando, alguns acham que a salvação de Deus para o mundo está demorando, que Deus dá um jeito na bagunça desse mundo está demorando. Mas o texto diz aqui, não é nada disso. É que Deus é longânimo para convosco e Ele deseja que todos se arrependam. Deus está dando tempo para que o homem se arrependa, para que o homem busque novamente a sua presença. E isso é para todo mundo. Essa é a vontade de Deus. Para todos nós, que nós nos arrependamos e estejamos novamente em comunhão com Ele. Arrependimento é palavra de ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que nós nos arrependamos e tenhamos e mantenhamos comunhão com Ele. E é por causa da longanimidade de Deus que o tempo está demorando. Para que haja tempo de arrependimento para as pessoas. Para que haja tempo de reconciliação para as pessoas, para com a pessoa de Deus. Então, você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Comece entendendo que Deus criou você para um relacionamento com Ele, e Ele quer o seu arrependimento e o meu arrependimento,
para que esse relacionamento com Ele não seja quebrado, não seja difícil. O grande problema nosso é que quando nós temos uma dificuldade, quando fraquejamos em nossa caminhada, ao invés de cairmos em arrependimento e reconciliação, nós queremos nos distanciar de Deus. Fazemos exatamente o contrário do que Deus diz para fazer. Você já percebeu que quando há uma briga em casa acontece a mesma coisa? O marido tem uma discussão com a esposa por causa, sei lá eu do quê? Por causa de um copo que ficou na pia, por exemplo. Ou por causa de um risquinho no carro. Ou por causa de uma louça, de uma comida que não ficou boa. Sei lá, a gente arruma tanto motivo para brigar, para discutir, que às vezes a gente nem acredita que brigou por causa de uma coisa tão boba. Mas você já reparou o que acontece? Discute. Não. Cada um para um lado, não quer conversar mais. Pronto. Aí quando um dos lados ainda arrisca, quem sabe, perguntar alguma coisa, você quer tal coisa, tá? A gente estufa o peito, faz cara de brabo e não quer conversar. E fazemos a mesma coisa com Deus. Como se nós pudéssemos surpreender a Deus, Como se Deus pudesse olhar para mim e falar assim: poxa, Rubens, não esperava que você fosse errar nisso. Ah, não esperava? Tá. Deus não espera. Deus não sabe. Deus não te conhece. Você acha mesmo que alguma coisa que você tenha falado ou feito, ou alguma fraqueza sua tenha surpreendido a Deus? Deus já sabia do que ia acontecer na minha vida e na sua vida, e mesmo assim, Ele enviou Jesus. E mesmo assim, Ele deu a você e a mim o Espírito Santo. Mesmo assim, apesar de nós, apesar da nossa fraqueza e dificuldade de caminhar sempre na sua presença, Ele ainda nos acolhe, nos ama e está pronto para nos receber quando chegamos diante dEle com arrependimento. Ele só quer que cheguemos ao arrependimento, só isso. Poxa, mas por que eu tenho que me surpreender? Deus não se surpreende, eu me surpreendo. Poxa, como que eu pude fazer isso? Será que eu já não sei? Eu já sei que eu não devo fazer isso. Eu me surpreendo comigo, não Deus. Deus está só aguardando o meu arrependimento, meu confessar, para retomar comunhão, caminhada e intimidade. Essa é a vontade de Deus. Se você está disposto a saber a vontade de Deus, então vai sabendo. 1 Timóteo capítulo 2, de 3 a 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Não quer que ninguém pereça, não quer que ninguém se perca. Você quer saber mesmo a vontade de Deus? Então vai anotando. A vontade de Deus é que a minha vida e a sua vida não só esteja em contato, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, mas também que a nossa vida seja uma vida usável por Ele para alcançar outras vidas, outros homens, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que todos sejam salvos, para que todos sejam alcançados. Essa é a vontade de Deus. Mas ainda há um outro texto, Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Senhor tem a vontade de que eu e você alcançamos a plenitude da estatura de Jesus Cristo. Ele é nosso exemplo e o nosso padrão. É esse o padrão que nós temos que perseguir. Um dia eu quero ser que nem um pastor Rubens. Esse padrão está muito baixo. Eu não sou padrão para você. Um dia eu quero ser igual a irmã Cleonice. Está muito baixo. Quero ser que nem a irmã Reni. Está baixo. Qual que é o padrão? Jesus Cristo. É esse o padrão de Deus para você e para mim. Você quer saber a vontade de Deus? Então, está lá. Pronto. A vontade de Deus é que eu e você alcancemos a estatura de Cristo, fazer como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, andar como Ele. Só na intimidade com Ele é que nós vamos aprender a andar assim. E é que nós vamos nos render, porque andar como Ele deseja e cumprir a sua vontade significa render-se à sua direção e vontade. Mas aí você me pergunta, não pastor, mas tudo isso eu já sei. Tá bom. Então, a respeito de tudo isso, você já está perfeito. Não estou dizendo que eu estou perfeito. Tá, então persiga isso. Porque eu estou perseguindo isso aqui. Eu quero isso aqui, eu desejo isso aqui. Eu desejar todos os dias a vontade de Deus em mim. O desejo de Deus em mim. Mas você pode perguntar assim, não, mas eu quero saber qual a vontade de Deus para mim. Isso daí tudo é a vontade de Deus que Ele criou, que Ele gerou, tudo tem que funcionar. É a vontade de Deus para a humanidade, para nós como um corpo de Cristo, tudo bem. Mas e a vontade de Deus para mim como pessoa? Bom, aí complica um pouquinho mais. Mas, obviamente, eu quero falar sobre a vontade de Deus para a sua vida e para a minha, na vontade diretiva de Deus e na vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva de Deus é quando Deus dá uma direção. Quando Ele diz, é isso aqui, é para fazer assim, é para ser assim, é para gerar isto. Quando Deus dá uma direção clara, pontual, para você e para mim. E a vontade permissiva de Deus é quando estamos fora da diretiva de Deus, da direção que Deus deu, mas Ele ainda assim, por causa da nossa teimosia, por causa da nossa inconstância, por causa da nossa necessidade de lições que Deus nunca quer dar, Ele preferia nos ensinar só com amor. Mas às vezes nós precisamos de uma chibatadinha, um puxão de orelha. Aí entra a vontade permissiva de Deus, porque nós somos bem teimosinhos, né? Então, a vontade diretiva de Deus é quando Deus visita você através de um louvor, de uma adoração, de uma mensagem, de uma palavra, de uma meditação, de uma revelação pessoal a você. Mas, pastor, como é que Deus fala com a gente? Eu não faço ideia. Porque Deus tem a maneira particular de falar com cada um. Eu sei como Deus fala comigo. Eu sei como Deus me corrige. Eu sei como Deus me puxa a orelha quando precisa. Mas eu não sei como Ele vai falar com você. E a minha experiência não vai servir para você, nem adianta. Porque Deus formou você de um jeito totalmente diferente do que Ele formou a mim. Meu temperamento é outro, o seu é outro, nossa educação é outra, formação é outra, nossa experiência com Deus é outra, nossa submissão diante de Deus é outra, nossa maturidade espiritual é diferente, e dependendo de tudo isso é a maneira como Deus vai falar comigo, com você e com as outras pessoas. Eu costumo dizer que eu sou um pouco mais cabeça dura, e aí Deus precisou dar umas... até eu aprender a ouvir. Precisei apanhar mais. Tem gente que não é cabeça dura. Apanha menos. Ou talvez até nem apanhe, né? Sei lá. Se tem alguém que nunca precisou apanhar.
Na criação natural aqui, tem alguém que nunca precisou levar um tapinha, um puxão de orelha, uma bronca da mãe ou do pai? Tem alguém que pode levantar a mão e falar, nunca meu pai me bateu, nem me chamou atenção, nem minha mãe? Tem alguém? Eu estou levantando a mão só de exemplo, tá? Eu não posso levantar a mão para isso. Eu precisei de muita repreensão de mamãe e de papai para aprender a ser gente. Agora imagina se o meu papai do céu, o Abba Pai, não vai me corrigir quando ele percebe que eu estou em risco de vida, de morte. Com certeza. A vontade diretiva de Deus é aquela maneira em que Deus estabelece um padrão para mim, uma direção para mim, bem clara, bem segura, bem pontual, e eu preciso me render à sua direção. Só que eu nem sempre me rendo à sua direção. E esse é o grande problema. Às vezes, Deus entra com a sua vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? É Deus dar a permissão para eu fazer aquilo que eu estou teimando tanto em fazer, para eu andar por aquele caminho que eu estou teimando tanto em andar, que Ele não queria para mim, que Ele não planejou para mim, que não é aquela direção que Ele me deu, mas Ele permite, para que eu aprenda, para que eu amadureça, para que eu entenda, para que eu ouça e perceba que a sua direção é melhor para mim. Então nós temos a vontade diretiva, a direção de Deus para a minha vida, que eu preciso aprender a me dobrar diante dela e a segui-la tranquilamente, sabendo que Deus sabe o que é melhor para mim. E a permissiva é quando eu, por minha insatisfação constante, por meu pecado e rebeldia, por minha dificuldade de entender, fico querendo tanta coisa que Deus fala, não é por aí, mas já que você quer experimentar, eu vou permitir. Até que eu aprenda, até que eu amadureça, até que eu entenda que Deus sabe o que é melhor para mim. Nós podemos perceber isso em alguns textos na Bíblia. Romanos 8, versos 5 e 6. Diz assim o texto: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Deus obriga você a seguir o caminho do Espírito? Não. Você pode seguir também o caminho da carne, mas ele diz que o caminho do Espírito dá para a vida e paz. O caminho da carne dá para a morte, mas eu posso tomar uma decisão. Então eu vejo aqui a vontade diretiva de Deus, renda-se à direção do Espírito. A vontade permissiva de Deus, mas se você quiser experimentar a carne, só que conduz à morte. Percebe a diferença entre a vontade diretiva e a permissiva? A diretiva para a minha vida e para a sua vida, isso é uma vontade diretiva de Deus para todos nós, individualmente. Deus deseja que cada um de nós, individualmente, siga a direção que Ele nos dá através do seu Espírito. E pronto. A gente fica perdendo tanto tempo, qual que é a vontade de Deus? Ouça o Espírito. Renda-se ao Espírito. Busque as coisas do Espírito. Obedeça a direção do Espírito. Pronto. Minha carne vai se calar? Ah, não vai, ela vai ficar brava. A carne está sempre querendo alguma coisa. A carne está sempre querendo prazer agora, já, imediatamente. E não importa qual tipo de prazer que você possa dar à carne, ela quer, agora. Mas o Espírito vem mansamente, calmamente, dando uma direção para a vida eterna, para o relacionamento com Deus, para esperar mais um pouquinho, para ter paciência na presença do Senhor e no altar. Quer ver um outro texto? Mateus capítulo 6, verso 14 e verso 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ah, meu Pai do céu! Às vezes nós lemos um texto assim e a gente passa batido, passa, né, direto no texto, dá uma lida assim, que coisa, né? E já vai ler o próximo que é para ver se dá uma aliviada. O negócio é o seguinte: com quem é que você teve algum problema e a quem você não consegue liberar perdão? Com quem foi que você teve alguma dificuldade relacional e não consegue liberar perdão? Ou não consegue pedir perdão? Com quem? A palavra de Deus diz, olha, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ponto final. Está escrito isso na sua Bíblia? Porque na minha está. Eu gostaria que não estivesse, mas está. E a vontade diretiva de Deus nesse texto para a minha vida é que eu libere perdão às pessoas que me ferem, que me magoam, que me prejudicam, que me ofendem. Não só para que essa pessoa receba de mim a bênção e nunca a maldição, não só para que o meu coração fique leve, fique solto, fique tranquilo, não precise carregar o peso do mal que eu desejo para alguém, carregar o peso de ficar mastigando aquele assunto, mastigando aquela revolta, não só para isso, mas para que eu receba o perdão da parte dele sem nenhuma barreira. Porque nós desejamos ser perdoados quando erramos. Desejamos o perdão de Deus e ficamos maravilhados com a extensão do perdão de Deus por nós. Mas nós não queremos liberar perdão às pessoas que nos ofendem, que nos irritam, que nos maltratam, que nos prejudicam. Mas nós acabamos de receber o perdão de Deus com muito mais intensidade. Merecemos o inferno, mas vamos para o céu. Não merecemos o céu, mas vamos para lá. A graça de Deus é tão maravilhosa que ela se estende em duas vertentes importantes. A primeira, eu não tenho o que mereço, que é o inferno. E ainda tenho o que não mereço, que é o céu. Puxa, que graça tremenda! Mas na hora de usar dessa graça para com os outros, eu não quero usar. Mas a vontade diretiva de Deus é que eu libere perdão às pessoas que me maltrataram, que me feriram, que me magoaram, que erraram contra mim. E eu preciso aprender a vontade diretiva de Deus. Porque a vontade permissiva faz a gente ficar dando volta. Às vezes nós ficamos dando volta, porque não entendemos a vontade diretiva de Deus. Não seguimos a vontade diretiva de Deus. Queremos ficar dando volta com nossas manias, nossas dúvidas, nossa falta de confiar em Deus. Deus tinha uma vontade diretiva para Ezequias. E ele falou com Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você está doente e vai morrer dessa doença. Então Deus deu a direção para ele: põe tua casa em ordem, eu vou te recolher, quero você comigo. Mas Ezequias foi lá, sabe como é que é, Senhor, tem misericórdia, tal, o Senhor sabe que eu já tenho uma vida digna e tal, estou na tua presença, na tua mão, nem chorou. Aí Deus manda um outro recado para ele: tá bom, vou te dar mais 15 anos. E o interessante é que quando você estuda a história de Ezequias, naqueles 15 anos que ele poderia aproveitar e render-se mais a Deus e seguir mais ainda a vontade de Deus, ele já estava na presença de Deus, era só continuar. Ele começou a fazer um monte de besteira. Que coisa! Parece que era mesmo o momento dele ser recolhido, né? Aí vem o profeta falar com Ezequias: Ezequias, quem que veio aí visitar você? O pessoal lá da Babilônia.
Os dirigentes da Babilônia vieram me visitar. Ah, é? E o que você mostrou para eles do reino? Mostrei tudo, não escondi nada. Mostrei para eles os depósitos, os tesouros, as conquistas, mostrei tudo. Aí o profeta diz assim: Ezequias, você é louco. Não está certo você revelar tudo isso para esse povo da Babilônia. Esse povo da Babilônia vai acabar com você. Eles vão tomar tudo. Todos os nossos depósitos conquistados ao longo dos anos, eles vão arrancar tudo de nós. E aí Ezequias ainda olha para o profeta e fala assim: poxa, que palavra boa! Pronto, já começou a faltar visão. Começou a faltar o reconhecimento das coisas que estavam acontecendo. Até no momento de uma correção, ele não entendeu como correção, entendeu como uma palavra boa. Boa é essa palavra. Eu estou falando que eles vão vir tirar tudo do povo aqui. Então, palavra boa. Você ficou louco? E nós já sabemos o que aconteceu, né? A Babilônia saqueou tudo do povo de Deus, tudo. Arrancou tudo. Por causa de um rei que pediu mais tempo, que não seguiu a vontade diretiva, viveu na vontade permissiva mais 15 anos e, infelizmente, não conseguiu se manter fiel, firme, com propósito em Deus, naqueles 15 anos a mais que ele teve. O que você quer? Você está perguntando a vontade de Deus para a sua vida? Você quer seguir a vontade de Deus? Você está pronto para seguir a vontade de Deus? Porque eu já aprendi uma coisa na minha vida. A hora que eu dobro o joelho e falo com Deus assim: Senhor, por favor, me diz qual é a tua vontade. Eu tenho que levantar o joelho do chão pronto para seguir essa vontade, mesmo que eu não concorde com ela. Isso nem sempre é fácil. Nem sempre é macio, como comer pão de queijo passando manteiga. E olha que eu gosto de passar manteiga no pão de queijo, que é bom demais. Mas a vontade de Deus não é sempre assim. Tem hora que eu tenho que levantar o joelho do chão, eu perguntei qual era a vontade, qual era a direção de Deus para um assunto, eu vou ter que levantar o joelho do chão pronto para obedecer. Porque é uma vontade diretiva. Eu aprendi ao longo da minha vida a não brigar com a vontade diretiva de Deus. Porque faz a gente sofrer. A vontade diretiva de Deus, por mais estranha que pareça, todo mundo preocupado com você, e você tranquilo, sossegado, porque sabe que está dentro da vontade diretiva de Deus. E sabe qual é o final da vontade diretiva de Deus? Dá tudo certo. Mesmo que no meio da caminhada pareça tudo confuso. Dá tudo certo. Porque Deus tem motivo. Porque Deus tem propósito na sua direção. Entenda, se você quer a vontade de Deus, que seja então a vontade diretiva. Não teime com o Senhor. Não vale a pena. E o último texto de hoje é Eclesiastes 3, de 1 a 8. Esse é um texto conhecidíssimo, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, e tempo para morrer, e tempo para plantar, e tempo para arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Você está vivendo dentro do tempo do Senhor, do chamado do Senhor, do propósito do Senhor? É este o grande segredo da alegria e da direção de Deus. Viver no seu tempo. Se for o tempo de calar, se cale. Se for o tempo de falar, fale com sabedoria. Se for o tempo de ajuntar, ajunte. Se for o tempo de espalhar,
Liga os ventiladores, deixa espalhar. Qual é o tempo de Deus para você agora? Qual é a direção, a vontade diretiva de Deus para você agora? Viva dentro dela, goze dela e seja feliz na presença do Senhor. Um beijo carinhoso no teu coração, em nome de Jesus. Que essa palavra cale fundo em nós, para que nós nos rendamos à vontade diretiva de Deus. A sua direção preciosa e santa, porque ela dá certo. O final da vontade de Deus e da direção de Deus é que tudo dará certo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos exaltar o nome do Senhor agora com o nosso Data Show. Então, esse é um hineto muito conhecido e eu creio que os irmãos não terão dificuldade para louvar o nosso Deus. Amém? Vamos louvar. Seja o Senhor exaltado todo o tempo. Coloque a palma da sua mão para cima, como quem toma posse da bênção que Deus derrama e ordena neste lugar. Pai, contempla-nos nesta hora e em nome de Jesus ensina-nos a seguir a Tua vontade diretiva para que nosso caminho seja mais curto, para que nossa conquista seja mais rápida, para que nossa alegria seja plena, para que nossa dependência do Senhor nos gere mais intimidade. Aleluia, papai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre cada um de vós, sobre cada lar, sobre cada coração, agora e sempre. E o povo de Deus diz: amém. Beijo carinhoso no teu coração. Semana de vitória, em nome de Jesus.